Fala galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês o jeito mais fácil de conseguir carvão, que é esse aí ó, você corta na madeira, joga na fornalha e o carvão já sai rapidinho. Também dá pra sair cavando, o carvão sai direto da pedra. Pera aí que chegou um superchat, aqui é do Malacem Alça, ele quer saber como que consegue carvão ativado? Parou! No Minecraft não tem, mas na vida real tem sim. Hoje a gente vai ver o que é esse tal de carvão ativado e mais. Vamos tentar tirar a cor do refrigerante usando esse bichinho. Para começo de conversa, vamos entender a diferença entre os carvões. Eu tenho 3 carvões diferentes aqui. O primeiro é o mais óbvio de todos, que é aquele que a gente usa no churrasco. Isso aqui é carvão vegetal. Tem esse nome porque ele vem da madeira, ele vem de algum vegetal, geralmente vai ser de eucalipto, que ele é cortado e depois assado em um forno. É meio estranho a gente pensar em ele ser assado, mas basicamente o que se faz é esquentar tanto a madeira que chega num ponto em que tudo que não é carbono vai embora. A água vai embora, uma série de outras substâncias vão embora e no final a gente tem um teco de carbono, elemento químico carbono aqui mesmo. E a consequência é que isso aqui queima bem pra caramba, faz muito pouca fumaça, é um combustível muito eficiente, por isso que a gente usa na churrasqueira. Então pra quem joga Minecraft, pra fazer esse carvão você vai precisar queimar a madeira na fornalha. Esse vizinho é o carvão mineral. Esse é tirado debaixo da terra, formado há milhões e milhões de anos. De um jeito bem genérico, a gente pode dizer que isso aqui é petróleo sólido. Ele foi formado por micro-organismos ou coisas que viveram muitos anos atrás, morreram, foram comprimidos ali, foram cozinhando ao longo de milhões de anos e no final a gente tem uma coisa que é muito boa de queimar também. Mas aí de um jeito mais industrial. O carvão mineral ainda é muito usado dentro de usina para você queimar, gerar calor, esquentar a água, passar por uma turbina e gerar energia elétrica. No Brasil a gente não usa tanto, mas tem países europeus, por exemplo, que dependem muito de queimar carvão mineral para gerar energia elétrica. Podia queimar um pedacinho assim pra ver o que acontece, né? Mas, Ribeirinho, você já queimou o carvão mineral naquele vídeo que você fez a bola perfeita de carvão mineral. Só porque a gente fez uma coisa divertida uma vez, não pode fazer de novo. Vamos tirar um tequinho dele aqui. Olha só. Ele é bem mais compacto que o carvão vegetal. É duro, parece uma rocha mesmo. Não tem cheiro de nada, não. O seu Jansen, que tá atrás da câmera, perguntou se ele já sai assim da mina. Se ele já sai preto, nesse formato. Ele sai desse jeito já, sequinho e tal, não foi cozido nem nada, mas esse formato cilíndrico é porque ele foi tirado com uma broca que tinha esse formato. Na verdade, ele pode sair do jeito que é uma pedra. Você vai... Uma pedra? Eu posso falar que é uma pedra? É um mineral, como se fosse uma rocha que você, dependendo da ferramenta que você tira, você pode dar um formato diferente. Nossa! Isso aqui tem um cheiro de querosene misturado com gasolina, misturado com óleo diesel, misturado com plástico. Que no caso é isso mesmo que ele é, né? E finalmente, o nosso carvão ativado. Com esse nome chique, sei lá, né? Parece um carvão radioativo, uma coisa assim, mas não é nada disso. O carvão ativado, ele é feito do carvão vegetal, só que ele passa por um processo ali para ele ter mais poros, para ele ter mais área. Porque a gente usa esse bichinho aqui como uma espécie de filtro. Ele é muito bom para pegar moléculas que estão dando bobeira por aí, que pode ser de um líquido ou pode ser de um gás. Por exemplo, se você tiver com a geladeira cheirando mal, tem um filtrinho ali que usa carvão ativado. Quando o ar passa por dentro, o carvão ativado consegue capturar as moléculas do cheiro ruim. Elas ficam grudadas na superfície do carvão ativado. Um outro jeito que a gente usa muito esse carvão ativado é em filtro de água. Então ele consegue fazer com que a sujeirinha que está na água, que pode ser alguma coisa química, pode ser alguma coisa orgânica, grude na superfície do carvão ativado. Esse aqui, por exemplo, é um filtro de água que vai atrás da geladeira, que eu acho que deve ter carvão ativado aqui dentro. Vamos abrir para ver se tem. Ah, caramba! Carvão ativado puro. É meio estranho a gente pensar que a água que a gente vai beber passa pelo meio do carvão, porque carvão a gente sempre lembra de alguma coisa suja, deixa a gente tudo meio pretejado. Quando você usa esse filtro pela primeira vez, vai sair um pouquinho de água escura ali, que vai levar o pozinho do carvão, mas depois que isso limpa, não acontece mais. Só que aqui no fundo também tem um negócio, quer ver? Tem outro filtro, uma espécie de um
papel, um feltrinho, que ele não vai deixar o carvão passar por aqui. Segura a sujeira do próprio carvão. Qual é que é o segredo desse bicho aqui? Qual é que é a diferença dele pro outro carvão? Se a gente conseguisse cortar e olhar bem de perto um pedacinho de carvão ativado, a gente ia ver um monte de poros, um monte de caverninhas, buraquinhos muito pequenininhos, onde as moléculas vão ficar presas. Então a superfície do carvão ativado, ela atrai essas moléculas de cheiro, de sujeira na água e prende. Só para registrar, o nome desse processo aqui é adsorção, com D de dado mesmo. É quando alguma coisa fica presa na superfície da outra. É diferente da absorção. Se você pegar um papel toalha e limpar uma sujeira de ketchup, por exemplo, o ketchup não fica preso só na superfície, ele vai entrar no papel toalha inteirinho. Aí é absorção, não é adsorção. Tem tantos poros, tantos buraquinhos, a superfície é tão irregular. Se você pegar 1 grama de carvão ativado, que é mais ou menos isso aqui, e esticar a superfície desses pedacinhos, a gente poderia chegar a 3.000 metros quadrados, o que dá mais ou menos 1/3 de um campo de futebol. Mas por que isso é impressionante? Por que importa isso? Porque tem muita superfície, tem muita área para as coisas grudarem aqui. Mas se ele vem do carvão vegetal, qual é que é a diferença entre os dois? O carvão vegetal também tem esses poros, também grudam coisas aqui, ele também serve como filtro, só que menos eficiente, ele não tem tantos lugares para grudar coisas como o carvão ativado. Para fazer o carvão ativado, então, vai ser feito primeiro um carvão comum, que depois passa por um tratamento, passa por uma ativação, que pode ser uma reação química, por exemplo, para ganhar mais poros, para ficar mais eficiente. E é por isso que esse carvão é diferente desse. Esse aqui filtra muito melhor. Mas eu acho que eu já falei demais, tá na hora de fazer umas experiências, hein? Primeiro vamos tentar ver esse bichinho no microscópio, que eu tô curioso se dá pra ver esse poro dele. Dá pra ver que é bem rugoso, bem... parece uma lixa. Mas não os porinhos mesmo, onde as moléculas vão grudar. Ó, chegando mais perto, eu não consigo dar foco porque a superfície é toda irregular. Então quando eu foco um lugar, desfoca o outro. No pedacinho que estava dentro do filtro, a gente consegue ver melhor. A superfície é bem rugosa, é cheia de lugarzinho mesmo para alguma coisa ficar presa aqui. Isso é muito legal. Vamos começar um teste para valer agora. Será que esse negócio realmente tira cheiro? Uma das coisas que deixa a geladeira meio fedida é carne. Então o que a gente fez? Comprou um pouco de carne e vamos colocar em 3 caixas diferentes. Na primeira caixa eu não vou fazer absolutamente nada. Vai ser a caixa controle. É o cheiro que a carne tem naturalmente. Na segunda caixa eu vou colocar um pouquinho de carvão vegetal e na terceira caixa eu vou colocar a mesma quantidade de carvão ativado. Depois de algum tempo, será que a caixa com carvão ativado realmente vai ter menos cheiro que as outras? Será que o carvão vegetal comum é suficiente para tirar algum cheiro? Eu preciso fazer com que o ar circule dentro da caixa, não o ar de fora. O ar fique circulando dentro mesmo, que é para ele passar pelo carvão. Então estou instalando essas ventoinhas aqui. Agora vamos para a parte cheirosa da coisa. 3 pedaços de carne, 3 bifes, 1 em cada caixa. Na primeira caixa, então, eu vou colocar 15 gramas de carvão vegetal comum. Eu vou dar uma moída antes, que é para aumentar a área de contato, para ele ficar mais no formato de pó, porque pedaço grande não vai fazer diferença. Na segunda caixa vão 15 gramas do carvão ativado e a terceira tá só com o bife. E aí? Será que daqui 1 hora isso aqui vai estar diferente? Vamos testar. Essa fita na quina aqui é porque as tampas estão querendo levantar. Não precisa ser totalmente vedado, mas a tampa também não pode sair, né? Vamos lá, ligando as ventoinhas em 3, 2, 1... Eu tava com medo que o carvão fosse pra cima do bife, mas não aconteceu não. Mas vamos lá. Enquanto a carne tá lá perdendo o cheiro ou não, vamos tentar tirar a cor do refrigerante. Afinal de contas, é pra isso que você clicou nesse vídeo. Assim como o cheiro da carne, assim como as impurezas da água, o corante do refrigerante também é absorvido pelo carvão ativado. Eu só não sei se é tão eficiente assim. Se a gente conseguiria deixar um refrigerante laranja da cor de um refrigerante de limão. Mas a ideia é essa. Vamos lá. Eu vou tentar construir um filtro gigante. A ideia é tipo aquele filtro de geladeira, só que mais comprido, mais potente. E para isso eu vou moer um pouco o carvão ativado que eu tenho, porque eu percebi que o carvão ativado que estava dentro do filtro era muito mais moído, os pedacinhos eram muito menores do que o que eu comprei. A vantagem de ser menor é que a superfície é muito maior, ou seja, é muito mais eficiente no fim. Mas, Iberê, por que você não tá usando um liquidificador em vez de ficar moendo esse negócio na mão? Porque a dona Mariana Fúfaro, ela roubou o liquidificador do Manual do Mundo para moer café lá em casa. E agora estamos sem liquidificador aqui. Simples assim. Tá bem mais espalhado do que o original.
O original e o moído. É, gente, isso aqui que eu tô moendo não é nem 10% do carvão. Tá, vamos descobrir que a Mari devolveu o liquidificador. Não sei onde tá a tampa dele, mas esse liquidificador é muito potente. Vamos moer tudo isso aqui de verdade agora. 2 quilos de carvão ativado. Esse refrigerante vai ficar transparente por bem ou por mal. Chama a tampa. Vamos ver? Colocar 2 kg do negócio não é uma boa ideia, né? Vamos combinar. Acabei de descobrir que cada pote tinha 500. Na verdade, 1 kg só, mas enfim, 1 kg é muita coisa. Acho que é bom cobrir um pouco mais a lâmina, né? Ah, rapaz! Agora tá moendo legal. Se você for usar o liquidificador na sua casa, coloque a tampa e não fique olhando dentro assim toda hora. De vez em quando a gente tem que olhar para ver o que tá acontecendo. Não pode colocar colher lá dentro para mexer, porque é perigoso. Mas enfim, é bom tentar não fazer essa sujeira que eu fiz aqui no Manual do Mundo, porque dá um certo trabalho depois para limpar, você não tá vendo como tá o chão. Em volume, deu 1,6 litro de carvão ativado, o que dá 1.600 centímetros cúbicos. Com isso eu consigo calcular, essa mangueira tem 4 centímetros de diâmetro, quanto ele vai ocupar da mangueira. Eu quero colocar todo o carvão aqui dentro da mangueira para jogar o refrigerante e ele passar por esse filtro que a gente vai fazer. Cada centímetro de mangueira comporta 13 ml de carvão. São 1.600 dividido por 13 dá 1,23 m. Se eu cortar isso aqui com 1,5 m... Ai, mas Iberê, você tá medindo tudo de qualquer jeito. É porque eu tô deixando margem de erro, né? Aqui na ponta, para o carvão não escapar da mangueira, mas ao mesmo tempo o líquido sair, eu vou colocar um véu, um tule aqui. E a ideia depois é colocar esse negocinho que tava lá no filtro, né? Esse feltro do filtro. Mas por enquanto vai isso aqui mesmo, porque a gente vai ter que lavar com água para tirar o excesso de carvão. Vamos improvisar um funil aqui, porque não vai ser fácil colocar tanto carvão lá dentro da mangueira. Ah, que belezinha! Ó, meu cálculo deu certinho. Eu tava achando que ia dar 1,25 m, cortei com 1,5 m, sobrou 25 centímetros. Tampei a ponta porque eu quero compactar um pouco esse carvão. Quero que desça o máximo possível para ficar bem juntinho. Vamos lavar esse carvão. A ideia aqui é tirar o carvão mais fino, mas já dá para perceber na mesma hora que não é nada fácil do líquido descer, ó. A água parou aqui. A água não tá querendo descer, não desce. Entupiu. Provavelmente no filtro que passa lá atrás da geladeira ou dentro do bebedouro, tem pressão a água, então ela vai. Aqui não tem pressão nenhuma. Tentar botar um pouco de ar comprimido. Ai, precisa de uma rolha aqui em cima, alguma coisa assim. Tampar com a mão não dá não. Vamos ter que inventar alguma rolha aqui. Enquanto a gente pensa numa solução para aquele negócio, eu queria testar o cheiro, porque já deu uma hora que isso aqui tá ligado e a gente precisa ver se o carvão ativado fez diferença mesmo. O cheiro é uma sensação, não tem um número para descrever exatamente o cheiro. E se eu souber qual caixa eu tô abrindo, provavelmente eu vou ser influenciado a achar que a caixa que tá o carvão tá cheirando menos. Então eu vou botar essa venda aqui, para eu mesmo não enxergar nada. E Jansen, você embaralha as caixas para mim? Olha só, eu tô gravando o Jansen embaralhando as caixas, mas eu mesmo, eu tô de olho fechado, então eu não sei o que eu tô gravando. Jansen. O embaralhamento deve estar saindo bom, a gravação não. Ai, ai. Não tem cheiro de nada, senti cheiro de carvão. Eu acho que essa aqui é a caixa com carvão. Não é pra eu adivinhar, é só pra eu sentir o cheiro. Mas enfim, pelo cheiro eu acho que é o carvão vegetal, porque tava com cheiro de carvão, mas zero cheiro de carne. Vamos ver esse aqui. Olha, tá com um cheiro de um pouquinho de carvão só e sem cheiro de carne também. Vou colocar em cima, você sabe que a que tá embaixo foi a que eu cheirei primeiro. Essa aqui, só falta a carne não ter cheiro, né? Porque aí eu tô cheirando à toa aqui. Essa também não tem cheiro. Por isso que é importante o controle numa experiência. O controle é aquilo que você tá testando sem nada, o natural, sem interferir. Ou seja, essa carne tá sem cheiro. Se eu não tivesse colocado a carne no controle, essa primeira que eu cheirei e falei que tá com cheiro de carvão, eu teria achado que o carvão tirou o cheiro, mas na verdade essa experiência não serviu de nada. A gente devia ter testado com alguma coisa mais fedida. A experiência não deu certo, mas eu preciso sair agora. Eu vou dar uma palestra lá na Febrace, na Feira Brasileira de Ciências, e só vou voltar agora na sexta-feira, hoje é quarta. E se a gente deixasse essa carne aqui ventilando no carvão até sexta-feira? 2 dias. Aí vai estar cheirando alguma coisa, não é possível. Eu só vou deixar esses cabos mais compridos aqui, porque não pode, né? O negócio não alcançar a outra caixa. Aí tá vergonhoso pro Manual do Mundo. Isso aqui daqui 2 dias vai estar nojento. Agora
É impossível que esse negócio não esteja cheirando nada. Tem que ter algum cheiro aqui. Cheiro bom eu sei que não vai ser. Jansen, você vai ter que embaralhar de novo pra mim aqui. Aquela câmera boa que vocês já conhecem. Já não sei mais qual é qual, vai. Chega aquele momento do vídeo que você pensa, por que eu inventei de fazer isso? O que eu tô fazendo nesse momento? Vamos lá. Quase não tem cheiro. Tem um pouquinho de cheiro de carne. Não tá forte como eu imaginava, nem de longe. Vamos lá. Esse aqui tem um pouquinho mais de cheiro, mas também tá fraco. Esse aqui já tá com cheirão forte. E agora? Olha só. O cheiro forte é a carne sem carvão e os cheiros que estavam fracos são a carne com o carvão normal e com o carvão ativado. Tá comprovado, mesmo nesse esquema tosco, o carvão tirou o cheiro que estava ali em volta da carne. Vamos continuar então o experimento mais importante, que é o filtro. A gente fez uma rolha na impressora 3D que encaixa perfeitamente na mangueira e também no biquinho do compressor. Então a ideia agora é colocar a água, fechar com a rolha e agora vamos injetar um pouquinho de pressão e ver se essa água desce, ó, porque tá pingando praticamente nada. Durante os dias que a gente deixou aqui testando, desceu um pouco de água, mas eu queria ver se eu conseguia fazer o filtro funcionar para valer mesmo. Eita! Não, a rolha sai. Pressão não é o que vai resolver aqui. Vamos tirar essa água que sobrou aqui. Ó, eu coloquei bastante pressão ali. Se eu tampasse melhor a rolha, daria para colocar mais pressão, mas aí a rolha ia estourar, ela ia sair. Pro teste foi pressão suficiente. Então já que a gente não tem pressão que consiga empurrar água, quem sabe o tempo não consegue. Eu vou trocar essa ponta que eu usei um tipo de um véu aqui por um saquinho, que é um véuzinho bem fininho, ele vai segurar melhor as partículas de carvão. Eu vou colocar 2 e aí isso aqui vai ficar mais caprichado. Vamos carregar o nosso filtro. Será que esse corante vai desaparecer? Agora eu já tenho certeza que isso aqui vai levar vários dias, não tem problema. Sexta-feira à tarde hoje, então vai ficar o final de semana inteiro aqui. Segunda-feira eu não gravo, então provavelmente a gente vai resolver o resultado dessa experiência só na terça. Eu não vou conseguir encher muito de refrigerante, colocar até o limite aqui. Foram uns 4 dedos de refrigerante aqui, eu não sei nem se isso é suficiente para molhar o filtro inteiro. Talvez não, mas se descer o nível aqui hoje a gente completa. Segunda ou terça-feira estamos de volta. Cheguei aqui felizão depois do final de semana, ó, transparente, só que não tem gosto de nada. Eu acho que isso aqui era a água que ainda tinha lá, da água que a gente usou para limpar no começo. Eu vou guardar por via das dúvidas essa água, porque pode ser que o filtro é tão bom que o refrigerante vira água, não sei. Vamos recarregar aqui e deixar correr mais um pouco. Tem uma notícia ruim e só ruim mesmo, no caso. A gente foi colocando o refrigerante aqui ao longo dos dias. Ele foi descendo muito pouco, sei lá, uns 3 dedos por dia. A garrafa quase acabou. E aqui embaixo a gente tem um líquido transparente, mas é a água que a gente colocou no começo para limpar o filtro. Tanto que não tem gosto de nada, não tá doce, enfim. O filtro não deixou o refrigerante passar. Como a gente já tentou botar pressão aqui para forçar o negócio, chega uma hora em que você tem que saber que deu errado, né? Então vamos tentar uma estratégia um pouco mais radical aqui. Vamos abrir esse filtro no meio, tirar todo o carvão vegetal e jogar num pote. E em cima eu simplesmente vou botar uma garrafa inteira de refrigerante. Vai formar essa maçaroca extra nojenta que você tá vendo aqui, mas a ideia é que pelo menos aqui o carvão ativado vai ter contato com todo o refrigerante. Se ele realmente tira o corante, ele vai tirar agora. Doido, né? Mancha a minha mão assim, mas a água que tava pingando lá embaixo do filtro, ela saía praticamente limpa, não tinha carvão nela. Vamos deixar descansar um dia aqui, amanhã eu volto. E aí, será que a gente vai conseguir tirar esse carvão vegetal da água? Bom, antes eu quero fazer uma outra experiência, que é ver se esse filtro de papel, ele mesmo não vai tirar a cor do refrigerante de laranja. Então, vamos coar um pouquinho aqui, como se fosse café mesmo, e ver que cor que sai do outro lado. Não vou mentir pra vocês, um pouquinho do corante fica assim no filtro, mas o refrigerante continua tão laranja quanto antes. Vamos tentar agora com essa... Nossa, não precisa mostrar aqui dentro. Isso aqui é uma tinta. Vou colocar um plástico para proteger a nossa mesinha tão querida, né? Esse carvão aqui já mostrou que mancha a mesa. Hora da verdade. Tá saindo bem mais claro do que o refrigerante original, mas ainda com um pouco de laranja.
Será que deu diferença no cheiro também? Tem cheiro de nada. Muito estranho. Transformamos refrigerante numa gasolina inodora aqui. Que coisa horrível. Vamos fazer uma filtragem dupla aqui para ver se a gente consegue tirar pelo menos esse resto de carvão antes de experimentar o negócio. Tô vendo uma luz no fim do túnel aqui, viu? Não tá completamente transparente, mas a cor é absolutamente diferente do refrigerante original. Ele ficou bem transparente, com cor. Olha a diferença. Como o refrigerante original, ele é opaco. Você não consegue ver o que tá do outro lado. Parece que isso aqui é um guaraná e isso aqui é um refrigerante de laranja. Corrigindo o que eu falei, esse aqui não tá opaco, né? Ele deixa passar a luz. Então ele tá translúcido. A luz consegue passar do outro lado, mas você não consegue ver através dele. Você não consegue enxergar a imagem que tá do outro lado. O que foi pro carvão ativado, ele já tá transparente. Você consegue ver do outro lado. A questão é... será que tem diferença no gosto? O difícil é confiar nesse tanto de pote que esse negócio passou, né? Será que a gente lavou direito? Tem gosto de água com açúcar com gengibre. É bem diferente do refrigerante original. Tem gosto de laranja mesmo, tem um gosto mais ácido, mais cítrico. Isso aqui é praticamente um quentão sem álcool. Não tivemos sucesso completo na nossa experiência. Eu queria muito que isso aqui saísse 100% transparente, mas vamos combinar, vai. O carvão ativado fez bastante diferença. Mas calma que não terminou ainda não. Vou tentar ainda deixar esse negócio transparente. Assisti um vídeo do Vlad, do Área Secreta, em que ele mostra que tem alguns papéis que conseguem grudar no corante, né? Ou o contrário, o corante gruda no papel e você consegue tirar um pouco do corante do refrigerante. Será que a gente consegue deixar esse mais claro do que esse? Sobrou um tiquinho de refrigerante aqui, que eu vou completar inclusive com aquele que eu passei pelo papel filtro. E vamos começar a parte nojenta. Saiu laranja. O corante ficou e o líquido saiu. Se eu fizer isso várias vezes, o papel vai ficando laranjão. Eu tava terminando esse vídeo com um clima de derrota, assim, de que a gente não tinha conseguido chegar lá. Mas só por esses 29 guardanapos que eu tirei do refrigerante, você já pode ter uma ideia do que aconteceu. Começa com laranja super forte e o laranja vai desaparecendo. Como você deve ter imaginado, eu vou querer passar mais uma vez pelo filtro de café aqui, porque sobrou umas impurezinhas e eu acho que a gente vai conseguir uma coisa bem legal. Agora sim, esse é o refrigerante original, esse é o refrigerante falha total no carvão ativado e esse aqui é o que foi limpo com guardanapo. Espero que você tenha dado o joinha, mas eu sei que você não vai ficar contente se eu não beber esse negócio e falar que gosto que tem. Vamos lá. Praticamente a mesma coisa do original. Não tem gás, mas é idêntico. É um refrigerante de laranja sem cor. Pelo menos esse você pode testar em casa. Não que seja uma coisa gostosa, mas é legal de fazer. Quer desvendar mais um dos segredos do refrigerante? Uma vez a gente colocou uma latinha de refrigerante de laranja dentro do ácido e sobra um negócio muito estranho. Parece que existe um saco dentro da latinha de refrigerante. Dá uma olhada lá.